Bom, vamos então analisar um pouco melhor, mais a fundo, o que o nosso irmão André Luiz nos traz, né? Eu acho importante, penso que é muito importante, e a gente, pegando essas, vamos dizer, essas minudicências, esses pontos bem sutis, né? Que ele vai nos entregar para nós. É o último trabalho, né? Que ele está realizando nesse grupo, nesse agrupamento. Está praticamente no finalzinho dos trabalhos, está bem no finalzinho mesmo, né? E o desenrolar mesmo vai ocorrer fora do centro e vai ser observado por André Luiz Hilário, o nosso instrutor, o Alves, né, que vai nos ajudar a compreender como vai funcionar toda essa mecânica que envolve aí essa luta expiatória, que é o tema de hoje. Antes de a gente iniciar, vamos agradecer a toda a espiritualidade amiga, que muito antes de estarmos aqui reunidos, formou essa atmosfera espiritual em que todos nós podemos nos interligar através do pensamento, mergulhados no fluido cósmico universal, quer onde estejamos, se estamos ali em sintonia com Jesus, em sintonia com os bons irmãos que nos assessoram, com os espíritos que nos assessoram, os nossos guias, os nossos mentores, nós estaremos então sintonizados. Vamos estar todos juntos, com o objetivo de estudar tudo aquilo que os nossos irmãos estão trazendo pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, pela psicografia do nosso irmão Chico. Esse aprendizado que tem como objetivo libertador, um objetivo de nos colocar no caminho da paz, no caminho do bem, um objetivo de nos conduzir à prática da mediunidade com Jesus. A prática da mediunidade, onde a palavra vai ser amor. Agradecidos, então, vamos dar por iniciados os nossos trabalhos, os nossos estudos na noite de hoje, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. A todos sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando o capítulo 24, que tem como título Luta Expiatória, um capítulo muito interessante. A gente vai compartilhar a tela e vamos começar os nossos estudos. Aqueles que em algum momento quiserem contribuir com alguma coisa ou tiverem alguma dúvida, lembre-se, basta levantar a mão, a gente para e a gente abre para a gente conversar um pouco. Vamos lá. Capítulo 24, Luta Expiatória. Bom, como eu já havia comentado, o conjunto ainda é o mesmo, estamos naquele conjunto inicial que atendeu os nossos primeiros estudos. André Luiz, Hilário e Aulos voltam a esse conjunto. Já fizemos 2 atendimentos e esse é o terceiro e último atendimento. Estamos realmente nos minutos finais dessa reunião e esse atendimento ele vai ser dado inicialmente aí no centro. E a gente vai perceber que ele foi deixado realmente por último. Não existem acasos, nunca existiram acasos, né? Não existem acasos. Então, esse atendimento ele ficou realmente por último, porque ele é um atendimento que ele vai denotar daquele que está sendo atendido, do obsediado, do nosso irmão, uma força de vontade de que ele continue comparecendo, continue em busca de edificar o reino de Deus dentro do seu coração, de fazer as mudanças necessárias nos seus hábitos, na sua conduta, a fim de que esse processo, que é um processo todo mental, deixe de o acompanhá-lo, né? E a gente vai ver que é realmente agora um trabalho de luta. Por isso, o tema abre-se o tema com o seguinte cabeçalho, né? Luta expiatória. É uma luta realmente em que ele vai travar consigo próprio para vencer as suas más inclinações e se libertar dessa situação aí que já o acompanha há muito tempo. Iniciamos com André Luiz descrevendo, né? Sempre, né?
Junto de nós, o cavaleiro que se mantinha entre os enfermos caiu em extremações coiriformes. Extremações coiriformes, tudo que tiver em verde não faz parte do livro, não é ipsis verbis, foi colocado por mim com o intuito de que a gente possa compreender um pouco melhor aquilo que André Luiz está nos apresentando. Extremações coiriformes é uma síndrome aguda, caracteriza-se por movimentos involuntários repetitivos, breves, irregulares e relativamente rápidos, que começam em parte do corpo e passam para outra parte, de modo abrupto, imprevisível e, geralmente, contínuo. Normalmente envolve a face, a boca, o tronco e os membros. Isso é o que quer dizer essas extremações coreiformes. Extremessões coreiformes. Não fosse a poltrona em que se apoiava e ter-se-ia arrojado, atirado ao chão. Ou seja, se ele não tivesse numa poltrona, como está na própria figurinha, né, ele com essa tremedeira, vamos dizer assim, com essas tremores que ele está ali, ele poderia ter caído, ele perderia o equilíbrio, né? Desferia, emitia gemidos angustiados e roucos, como se uma luva de ferro invisível lhe constringisse, lhe apertasse a garganta. André Luiz está escrevendo um quadro de como esse irmão ali se apresenta, né? Como nós podemos ali imaginar a situação. Não longe, duas entidades de presença desagradável reparavam-lhe os movimentos, sem, contudo, interferir magneticamente de maneira visível, na agitação nervosa de que ele se fazia portador. Ou seja, as entidades apenas assistiam à cena, sem interferir diretamente. A imagem que está aí é do projeto Imagem, ela dá uma ideia bem, vamos dizer assim, verdadeira, né? Daquilo que André Luiz, Aulus e Hilário ali observam. São dois irmãos que estão ali apenas observando. Apenas observando. Algumas pessoas já podem estar pensando assim, a gente já não viu um caso parecido, em que existia um irmão que ficava ali próximo, e a nossa irmã caía num processo que a gente estudou, que era um processo anímico. Aqui não é isso. Esses dois irmãos, eles estão ali, porém, o processo não está sendo realizado por ele. Há uma influência. E existe uma influência, e essa influência é o que nós temos como objetivo o estudo da noite de hoje. É um processo, então, diferente. O outro, a manifestação, se expressava pela própria atendida, que ela trazia parte do seu passado e vivia aquele passado a partir de uma visão, a partir de uma aproximação. Aqui é diferente. Aqui você tem parceiros do passado que não influenciam, não estão fazendo uma ligação magnética de maneira visível, não estão ali ligados diretamente ao irmão, eles estão apenas o observando. E há um processo de obsessão, sim, mas ele é apenas mental, todo ele mental. Vamos estudar para que a gente possa compreender como é que isso acontece. É um processo bem interessante. O doente aparentava madureza física, ou seja, André Luiz está nos dizendo que esse atendido, ele aparentava ter uma idade razoável, né? Mas Aulus esclarece-nos com mais segurança, informando comovido. É um pobre irmão em luta expiatória, e na realidade mal atravessou a casa dos 30 anos, na presente romagem terrestre. Desde a infância, sofre o contato indireto de companhias inferiores que aliciou, que corrompeu no passado pelo seu comportamento infeliz. Percebem que, quase que num único parágrafo, Aulus define praticamente tudo. Nós estamos de frente de um irmão encarnado que está num processo expiatório, um processo de luta expiatória, em que ele tem que vencer inclinações que ele tenha colocado em si mesmo, né? Ou seja, ele tem que vencer vícios, ele vai ter que vencer diversos problemas que ele, no passado, foi causador.
E nessa encarnação, ele vai vivenciar esses problemas e vai ter oportunidade ali de mudar esses resultados e trazer de volta aqueles que ele tenha, de alguma maneira, conduzido fora do caminho reto, fora do caminho do bem. E ele tem, na casa dos 30 anos, mas a aparência dele é de muito mais idade. E ela é em decorrência exatamente dessa influência muito feroz que ali é realizada sobre ele, essa influência mental, né? E essa influência mental leva a uma auto-obsessão. A gente vai ver que ele também, em alguns momentos, ele, além de sofrer essa influência mental, ele também passa por um processo de auto-obsessão. Ele está sobre essa influência dessas entidades, porém elas não agem diretamente sobre ele. E a gente vai perceber por que é que elas não conseguem agir diretamente sobre ele. Existe ali um amparo, existe ali uma certa, vamos dizer assim, proteção, né? Para que ele também possa levar adiante a proposta que ele fez antes da sua encarnação. Não é possível se colocar fardos mais pesados do que você pode carregar. Jesus mesmo foi muito claro sobre isso, né? Então, existe ali um processo, sem sombra de dúvidas, mas ele está dentro das capacidades que o irmão tem para suportar e está dentro daquilo que fazia parte do seu projeto encarnatório. Tudo praticamente dentro do esperado, cabendo a ele, né, encontrar e o esforço próprio dele de sair dessa situação. Ela é fácil? Não. Ela é muito complicada. Mas a gente vai ver como tem gente que ajuda. Isso é muito bonito. E quando experimenta a vizinhança, ou seja, só a aproximação desses amigos transviados, ainda em nosso plano, amigos que estão no plano espiritual e por isso estão agindo como obsessores de lado, desencarnados para encarnado, né? Os quais conviveu largamente antes do regresso à carne, reflete-lhes a influência nociva. Ou seja, aquilo que ele, no passado, era cúmplice dessas pessoas, ele está refletindo, há um reflexo do passado e é como se houvesse um remorso corroendo, e que ele reflete aquilo, entregando-se a perturbações histéricas que lhe sufocam a alegria de viver. Ele sente aquele remorso, ele sente a presença, mas ele não consegue ali, ele não é influenciado, mas ele sente aquela presença e aquele remorso, e aquilo corrói ele por dentro. Ele sente que ele tenha um acompliciamento do passado e ele precisa vencer aquilo, ele precisa sair daquela situação em que ele se encontra. É realmente uma situação bastante delicada, mas não vai faltar amparo. Tem sido aflitivo o problema para o templo doméstico em que renasceu. Ou seja, desde pequeno em casa, ele tem esse problema. Desde a meninice, vive de médico a médico. Ultimamente, a malarioterapia, que era um tratamento de doenças por meio da inoculação de organismos maláricos, prática que está em desuso hoje em dia, tá? Isso era utilizado na época do livro, 1955. A insulina e o eletrochoque também eram mais característicos daquela época, estão sido empregados em seu benefício sem um resultado prático. Lógico, eles estão tentando tratar o aparelho físico, mas o aparelho físico, na verdade, ele é apenas o veículo de manifestação do perispírito, né? E o problema está lá no perispírito. E a gente vai ver. Os tratamentos dolorosos e difíceis, de certo modo, lhe castigaram profundamente a vida física. Por isso, essa fisionomia de aparentar mais idade do que ele tem. Parece um velho, quando poderia se mostrar em pleno vigor juvenil. Com apenas 30 anos, aparenta muito mais idade devido a esses problemas que ele tem enfrentado. Enquanto o enfermo tremia, pálido, nosso orientador, o Aulus, né, e o irmão Clementino aplicavam-lhe recursos magnéticos de auxílio, acerenando-lhe o corpo conturbado. Percebem que os dois aqui na foto ao lado estão trabalhando magneticamente ali, trazendo um conforto para esse nosso irmão, trazendo um momento de um refrigério
para que ele possa também ter oportunidade de ter esse momento de mudança, de proposta de mudança. Fim do acidente parosístico. O que é acidente parosístico, né? Está em verde também. Episódio de movimento involuntário, algumas vezes não repetitivos e menos regulares que a convulsão. Não chega a ser uma convulsão ou epilepsia. Geralmente, o paciente não perde a consciência. Mas isso não é o que acontece no texto. O texto ele dá apenas uma ideia e que leva-nos a pensar sobre esse acidente parosístico. Esses termos médicos, gente, quem ajudou a gente a traduzir isso daqui, a trazer uma ideia do que é esse negócio, é o nosso irmão Roberto, que é médico, apresenta na nossa casa. E eu queria agradecer aqui publicamente ao Roberto por ele ter trazido essa... Eu até procurei no dicionário, mas foi bem pálido, né? O que eu encontrei, e o Roberto fez umas correções importantes para que a gente tivesse uma ideia melhor. Mas fechando esse parênteses e voltando ao nosso estudo, né? Notamos-lo suarento e desmemoriado, qual se fora surdo às preces de Raul, que Raul Silva pronunciava. Talvez isso mesmo, o paciente, talvez por isso mesmo, né? O paciente passava de médico em médico sem um diagnóstico definido, porque ele trazia um resultado que, que não conseguia se dizer, não, é tal moléstia, é tal doença, era algo muito difuso e de difícil diagnóstico. E por isso ele passava de médico em médico. E a gente, como espírita, a gente sabe que, como o corpo físico é um veículo de manifestação do perispírito, se o perispírito é onde ali se radica o problema, ele se reporta no aparelho físico, mas ele pode se reportar no aparelho físico de diversas formas. E esta forma desse nosso irmão, esses problemas que existem ali no seu perispírito, elas se aparentam desta maneira, porque é uma influência magnética sobre o pensamento dele, e que faz com que o seu pensamento ficasse quase que estrambelhado, totalmente, vamos dizer assim, perdesse, em alguns momentos, o controle do próprio organismo físico. Então, percebe que é algo difícil de ser diagnosticado, assim, quando você vai à procura de uma doença de corpo físico, uma doença no corpo. Ela é um processo mental e ela é difícil de ser diagnosticada. Implorando o socorro divino em seu favor. Decorrido alguns minutos, a calma no ambiente refazia-se completa. Óbvio, né? Os processos magnéticos aqui do nosso irmão Aulos e do Clementino, nos passes que eles estão aplicando sobre o nosso irmão em atendimento, fizeram com que ele ali encontrasse um momento de equilíbrio, um momento de paz, né? Eles conseguiram ali, de certa maneira, equilibrar esse fluxo mental, diminuindo essa influência e fazendo com que o irmão tivesse ali uma oportunidade de refazimento. Continuando, né? Abeirava-se a reunião da fase de encerramento. Como eu falei, né? Era o último atendimento, né? Era o finalzinho, né? Contudo, o rapaz que nos tomara, por último, a atenção, prosseguia apático e melancólico. Registrávamos a presença e o encorajamento em variados tons em todos os presentes, menos nele, que denotava tortura e introversão. Aulos, com a tolerância habitual, dispusera-se a ouvir-nos. Ou seja, a partir de agora, Aulos já expôs, o caso já está conhecido, nós já temos ali uma ideia geral, o André Luiz já nos colocou no ambiente, já nos apresentou o que está acontecendo, e agora vem as perguntas, tanto de Hilário quanto de André Luiz. Percebem que esse nosso irmão, umas coisas aqui interessantes, né? Que ele prosseguia apático e melancólico. Ele recebeu esses passes espirituais, ele entrou numa condição de equilíbrio, ele parou de ter aquelas tremedeiras, né? Ele registrava o encorajamento em o grupo em si, o que ele está querendo dizer?
emanava energias positivas e de encorajamentos, mas menos nele. Ele era como meio que refratário. Ele ainda estava sobre essa introversão, ele estava ainda muito fechado. Ele é a primeira vez, pelo que está a entender, é a primeira vez que ele está nesse grupo. Então, é um primeiro tratamento. Como eu disse, esse é um caso em que é necessário uma frequência e uma mudança de atitude que vai levar um tempo. Isso vai levar um tempo. Vai levar um tempo. E aí começam as perguntas. Hilário, como interpretar o caso de nosso amigo? Não lhe vimos desdobramento e, ao que nos foi concedido verificar, não assinalou emissões fluídicas de qualquer habitante de nossa esfera. A primeira pergunta de Hilário, ela é uma pergunta muito bem realizada, pensando que até agora todos os processos mediúnicos, ele é médium, esse irmão ele é médium, ele está sofrendo a influência, uma influência mental que está sendo proferida por dois irmãos que estão ali apenas o observando, todo o mental processo. Então ele é um médium, ele não desdobrou, ele não entrou em estado sonambúlico, ele não entrou em estado de emancipação da alma, não. Eles não perceberam isso. Não há uma ligação fluídica. Ele não se aproximou e ali houve uma ligação fluídica de manifestação natural em todo o processo de psicofonia, psicografia, como nós já estudamos. Não havia nenhuma ligação de nenhum habitante em nossa esfera. Porque essa ligação fluídica, ela, inclusive nós já vimos isso, já estudamos nesse livro, ela poderia ocorrer de alguém que estivesse longe, mas que fluidicamente estivesse ligado a esse nosso irmão. E não era o caso. Aqui, Hilário está nos deixando bem pontuado aquilo que está se passando. Olha, não é anímico, já percebemos, opa, não é anímico, não tem desdobramento e não tem nenhuma ligação fluídica. Do que é que nós estamos falando? E aí vem a resposta, né, do nosso irmão Aulus. Enquadra-se-lhe a o transe em algum processo mediúnico que desconhecemos? Ou seja, desculpa, né? Eu esqueci de ler o restante da pergunta do Hilário, né? Esse nosso irmão, enquadra-se o transe dele em algum processo mediúnico que desconhecemos? E aí o Aulus vai nos ajudar a entender um pouco melhor. O enigma de nosso irmão, elucidou o Aulus, né, é de natureza mental, totalmente mental, considerando-se-lhe a origem pura e simples, mas está radicado, enraizado à sensibilidade psíquica, ou seja, tanto quanto as ocorrências de ordem mediúnica. Ou seja, tudo isso é de natureza mental, é influência mental. Mas está radicado a sensibilidade psíquica. Por quê? Porque ele é médium ostensivo. Ele tem ostensividade e está, então, tanto quanto as ocorrências de ordem mediúnica, porque ele é um médium ostensivo, ele tem esta ostensividade em qual ele reflete essas influências mentais. Então, ele é um médium desequilibrado, ele tem um potencial mediúnico ali de sintonia mental e ele sofre por essa sintonia mental. E o que ele precisa? Ele precisa ser orientado, ele precisa ser ali recebido pelo grupo, né? E é o que a gente vai estudar. Ele precisa ser acolhido pela casa, orientado e feito tratamento. Esse não é irmão para ser colocado para trabalhar, não, nem longe, né? A gente já viu isso muitas vezes. É uma pessoa, é um irmão necessitado de tratamento, de acolhimento, de orientação. E é isso que a gente vai ver daqui para frente. Comentário de natureza mental, né? Um processo obsessivo existe, mas de forma pouco vista por nós, onde a influência obsessiva não se dá diretamente, mas sim na forma de correntes de assimilação, onde o encarnado percebe os pensamentos dos obsessores de agora, que foram comparsas de outrora. Isso mostra que a obsessão pode estar presente, mesmo sem que haja laços fluídicos. Por isso, André Luiz e Hilário procuraram e não acharam esses laços fluídicos de ligação entre o obsessor e o obsediado. Obsessores, né? Porque naquele caso são dois obsessores, né? E o obsediado. Desculpa, é um texto sem referência, foi colocado por mim
até o ponto em que eu consegui observar. São as observações que eu consegui fazer a partir daquilo que a gente vai lendo e aquilo que Hilário vai perguntando e Aulus vai nos apresentando. É um processo de corrente de assimilação mental. E é interessante, gente, porque a gente pensa, né? Eu coloquei que é um obsessivo pouco vista, né? Mas eu não sei se ela é pouco vista. Não sei. Essas influências, se a gente for pegar a pergunta 469 do Livro dos Espíritos, a pergunta 469 do Livro dos Espíritos coloca a seguinte forma, né? Se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos. E a resposta que foi dada, ela é uma resposta que vem muito a calhar com o que a gente está estudando, né? E eles responderam assim: influenciam mais do que vocês podem imaginar, que vocês, de tão ordinário que são, muitas vezes são eles que vos dirigem. Lógico que essa pergunta depois, na 471, ela tem desdobramentos, né? Porque essa influência só é possível, né? Porque nós assim a permitimos, ou porque nós assim, vamos dizer assim, estamos em sintonia com essas vibrações. Então, existe realmente essa influência e ela é mais forte do que a gente pode imaginar. Alfredo e Fátima, por favor. O Eduardo, um esclarecimento só para entender melhor esse aspecto que você está colocando. Nesse processo que é considerado como um processo mental, nós temos um processo obsessivo aí, Sim. pelo que eu estou entendendo. Mas é um processo em que o agente principal é o nosso irmão que está sendo tratado, né? Embora você tenha a influência mental dos irmãos que estão relacionados a esse passado que nós estamos observando, né? Mas a situação me parece mais ativa da parte dele do que da parte dos obsessores propriamente ditos, se eu posso chamar assim. Esse entendimento é o correto? Até aqui, o que eu pude entender também leva tudo a criar isso mesmo, porque ele está encarnado, ele está vivenciando esse processo, ele tem o passado dele que acomplicia esses irmãos que hoje são os obsessores dele, e ele, além dele sentir medo, além dele sentir, ele tem um certo remorso por isso, que o levou a um recomeço, a um refazimento do seu passado. Ele está passando por um processo expiatório. Esses irmãos, eles são cúmplices dele no passado, vivenciaram com ele no passado, e a gente vai ver, o Aulus ainda vai nos esclarecer, que, na verdade, foi ele que, de certa maneira, levou à queda dos outros irmãos. Então, tem um processo aí, tem uma ligação mental, e todas as vezes que essa ligação se faz, ele sente remorso, ele sente que aquilo é algo que ele precisa mudar, que ele precisa... Ele tem problemas que foram ocasionados exatamente por isso. A vida desse irmão, conforme o Aulus vai nos esclarecer mais para frente, depois do desencarne, ele fica por muito tempo numa região que a gente chama de região de trevas. Essa região de trevas, ela é habitada por espíritos muito cruéis e que têm um forte poder hipnótico. Esse poder hipnótico, ele leva a deformações no perispírito. A gente já estudou casos, inclusive o da própria licantropia, a zoantropia, e muitos outros, quando a gente estudou o livro Libertação. E esses casos, eles normalmente fazem marcas muito contundentes no perispírito. Estas marcas, elas se refletem no aparelho físico, né? Não tem por onde, né? O aparelho físico, ele se baseia na estrutura do perispírito. Então, o perispírito em si traz problemas, e esses problemas, eles se refletem no aparelho físico. No caso desse nosso irmão, pelo que está dando a entender,
ele tem uma série de desequilíbrios, e que ele já passou de médico em médico, e como são desequilíbrios diversos, é difícil de você fazer uma diagnose, um diagnóstico, de dizer, não, é tal doença, é tal problema, é tal falta de tal coisa, porque pelo que há entendimento, é algo que o perispírito dele reflete em diversos pontos. Não é uma coisa assim direta, não, ele tem um problema aqui, ele tem um problema acolá, não, é uma série de circunstâncias que foram ocasionadas por esse convívio que ele teve nessa região de trevas por um longo período e que ocasionaram um desequilíbrio no seu perispírito que se reflete no seu aparelho físico. Como ele teve por muito tempo junto desses irmãos, agora parte deles, nós vamos ver mais adiante, faz parte da família dele, num processo expiatório de refazimento. O lar, nada melhor do que um lugar para refazer todo esse processo do passado. Ele, inclusive, acolhe muito desses irmãos que eram cúmplices dele nos delitos aqui, como filhos. E a gente vai ver isso mais à frente. Porém, como ele teve junto de uma equipe grande lá nas trevas e passou por muito tempo nesses processos hipnóticos, esses irmãos que ficaram lá ainda em trevas são esses que hoje, assim, mentalmente o influenciam. Perceba que em trevas, o Aulus vai esclarecer isso para nós, ele trabalhou muito com o processo hipnótico. O que é um processo hipnótico? É um processo que envolve a mente. Você, através da sua mente, de maneira contundente e hipnótica, você altera o pensamento e altera a maneira das outras pessoas. Como ele trabalhou muito tempo com isso, outros lá do outro lado exercem esse poder hipnótico sobre ele. Então, ele sente esse poder, ele sente esse influxo mental agindo sobre ele, e isso o desequilibra. Então, além de ele trazer marcas no espírito que se refletem no corpo físico, existem ainda esses problemas mentais, dessa influência mental que ele recebe, todo esse trâmite hipnótico do passado, e que fazem com que a vida dele realmente seja uma vida bastante desequilibrada. Tem conserto? Tem conserto, sim. O finalzinho, eu não quero estragar o capítulo, mas sim, tem como reparar esse tipo de coisa. Não sei se eu consegui, pelo menos até aqui, dar uma ideia, mas o que você apresentou, Alfredo, Fátima, é isso mesmo. É um processo que ele está refletindo algo que ele vivenciou há muito tempo. Ele trabalhou em trevas de maneira hipnótica, como a mente, sobre as outras pessoas. E agora ele tem essa influência, por isso que ele é médium, né? E por isso que ele recebe essa influência e não sabe trabalhar com ela. Ele precisa agora aprender como é que ele vai trabalhar com esse processo. Como é que ele vai vencer essas dificuldades. Ok, obrigado, viu? Vamos continuar, que eu acho que a gente vai conseguir elucidar mais facilmente, né? E retornando, então, e aí nosso irmão André, ainda assim, aleguei, poderemos considerá-lo médium? É óbvio, né? Não tem nem por onde, né? Bom, de imediato, não como um médium ostensivo. De imediato, não. Mas ele sim, ele tem um potencial mediúnico. Presentemente, ele é um enfermo que reclama cuidado assistencial. No entanto, e aí ele vem esclarecer, sanada a desarmonia de que ainda é portador, poderá cultivar preciosas faculdades medianímicas. Ou seja, nesse momento, ele está sofrendo e ele não pode, ele não deve ser considerado um médium. Não. Nesse momento, ele é um enfermo. Ele é uma pessoa que precisa de cuidado assistencial. Ele tem potencial mediúnico? Sem sombra de dúvida. Isso não tenha dúvida. Agora, isso é mais para frente. Ele tem um potencial de trabalho mental e hipnótico fantástico, com certeza, porque ele trabalhou com isso. Mas não para agora. Para agora, ele está sentindo o efeito do uso desse potencial e respondendo pelas próprias consequências do mau uso desse potencial. Porque a moléstia, nesses casos, é fator importante de experiência. A dor, em nossa vida íntima, é assim como o arado na terra árida, na terra inculta, na terra dura, rasgando e ferindo, oferece os melhores recursos à produção. Então, por enquanto, não.
Um comentário sobre a dor e o progresso. O primeiro comentário sobre a dor é um texto sem referência, é algo que eu achei interessante comentar. Já o sobre o progresso, ele vem do livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 19. De fato, a dor pode opor obstáculo ao exercício da liberdade do espírito, sem, contudo, ser considerada uma simples punição. É o resultado da lei de causa e efeito, e devemos considerá-la um instrumento pedagógico que objetiva recolocar-nos no caminho do bem e do progresso. Então, por enquanto, a dor aqui, ela tem vamos dizer assim, essa função, né, de recolocar ela no caminho do bem e do progresso. A dor, ela é muitas vezes considerada como pedagógica e educativa. Foi isso que eu quis dizer. O progresso, e aí, já em Evolução em Dois Mundos, o progresso pode ser comparado à montanha que nos cabe transpor, sofrendo-se naturalmente os problemas e as fadigas da marcha. Afinal de contas, é uma montanha, né? Enquanto que a recuperação ou a expiação podem ser consideradas como essa mesma subida devidamente recapitulada, através de embaraços e armadilhas, miragens e espinheiros que nós mesmos criamos. O que o nosso irmão aqui está querendo nos dizer é aquilo que a gente já estudou muito quando a gente fala do processo expiatório. O que é expiação? A expiação nada mais é do que a oportunização de refazer. Traduzindo, Joana de Ângeles costuma colocar uma definição de expiação muito interessante, né? Que a expiação nada mais é do que o recolocar o espírito no mesmo momento antes da queda. Ou seja, você estava caminhando, de repente você cai. Você se comete alguma coisa contrária à lei divina e você cai. O que faz a expiação? Ela te pega daqui de baixo da queda e recoloca você novamente lá em cima para que você possa continuar o caminho reto, o caminho de ascensão, né? Então, a expiação nada mais faz do que recolocar no instante antes da queda, para que você vendo a queda, você sentiu, você viu os resultados, não é esse o caminho que eu quero. Então, ótimo, retornemos ali um instantezinho antes, para que agora você faça o caminho reto e continue a subida. Por isso que ele coloca essa subida, né, devidamente recapitulada. Por quê? Ela volta naquele pontezinho ali, opa, aqui foi onde eu caí. Então, volta um tiquinho para trás, olha, não cai no buraco de novo, vai em frente, não faça a mesma coisa, né? Vai em frente e continue a ascensão. Essa é a ideia, né, do progresso. E aí, retornando, né, Hilário. A pergunta de Hilário é muito interessante. E a doença em si? Tornou o meu companheiro admirado. Será do corpo ou da alma? E aí? É desequilibrado da alma retratar-se no corpo, falou o instrutor comovido. Lembram que eu disse que no passado ele teve muitos problemas enquanto desencarnado, na erraticidade, ele ficou em locais muito complicados. E nesses locais ele teve ali contato com irmãos que abusaram muito desse processo hipnótico e que acabaram ocasionando grandes danos ao seu aparelho perispirítico. E como o perispírito ele é o órgão modelador do corpo físico, o que ele coloca é que é um desequilibrado da alma, do perispírito, né? E que retrata-se no corpo. E isso vem e é colocado no corpo físico, porque o corpo físico é o órgão de depuração, né? O corpo físico ele é como se fosse esse cadinho, né? Ou essa pedra de polir, né? Que você vai tirando essas marcas do passado, né? Vai deixando isso no corpo físico para que você possa retornar ao mundo espiritual já com o teu perispírito menos afetado dos problemas que você tinha antes de vir para cá, né? Então, o corpo físico ele é um órgão depurador do espírito, né? E aí, o nosso irmão Aulus continua. E aí ele traz as causas. Porque se é um desequilíbrio da alma retratar-se no corpo, deve ter causas. Então, ele traz as causas. E aí ele nos elucida tudo. Nosso amigo, em reajuste, através da presente imersão na carne, ou seja, através da encarnação atual, vagueou por muitos anos em desolada região de trevas.
é uma região bastante complicada, porque ali realmente os espíritos são muito cruéis, né? São vingativos e cruéis. Aí foi vítima de hipnotizadores cruéis, com os quais esteve na mais estreita sintonia. E é justamente essa sintonia mental que hoje está ali fazendo obrigando ele a vencer esse obstáculo, em razão da delinquência viciosa a que se dedicara no mundo. Ou seja, a causa veio da delinquência, ou seja, dos erros cometidos aqui enquanto encarnado. Desencarnou, foi para uma região complicada e ali se juntou com outros mais complicados. E aí a coisa ficou um pouco mais complicada. Nada que não haja, não tenha como se recuperar. Lógico que tem, mas é um processo doloroso. A gente vai ver que realmente é um processo doloroso, mas que sempre é possível. Sempre é possível. Tudo dá para se recuperar. Sofreu intensamente e voltou à Terra, trazendo certas deficiências no organismo perispiritual. É um histérico. E o que é um histérico? Né? Que se mostra extremamente nervoso e exaltado, segundo a juspa acepção da palavra. A figurinha ao lado, ela dá essa ideia dessas manchas, né? A gente já estudou, inclusive, isso no preparatório, né? A gente viu isso, algumas coisas, e já vimos também, quando a gente estudou lá no passado, a psicosfera, né? E o perispírito, né? Acolhido pelo heroísmo de um coração materno, sempre uma mãe, né? E por um pai que lhe foi associado de insânia, hoje também na travessia de amargosas provas, o próprio pai, né, vem procurando a própria recuperação. Ou seja, é um grupo familiar, é uma expiação em grupo familiar. Muito interessante, né? Aos 7 anos da nova experiência terrena, quando se lhe firmou a reencarnação, sentiu-se tomado pela desarmonia trazida do mundo espiritual. E desde então, vem lutando no laborioso progresso regenerativo a que se impôs. Ou seja, é escolha dele. Isso aqui não é uma encarnação compulsória. Isso é importante. O Aulo está deixando claro, ele mesmo fez essas escolhas. Ele caindo em si, e é o processo expiatório, por isso luta expiatória, né? Porque ele caindo em si significa, né, cair, né? Caindo em si, compreendi, então vou voltar e vou continuar, né? É o caindo em si, né? Ele se propôs, né? Vou retornar e vou refazer o caminho. E aí muitos ali se propuseram juntos a retornarem para ajudar ele a levar adiante essa luta expiatória, e sabiam que essa luta expiatória não seria fácil. Uma delas a gente já conhece, que é a mãe. A mãe e o pai. E o pai é justamente quem o colocou nessa situação e que agora é pai. Trouxe ele ao mundo e vocês vão ver que ele agora também, que se impôs, ele mesmo, o pai, se impôs nessa situação. Aqui não tem nenhum, pelo que eu entendi, nesse agrupamento familiar, não há encarnações compulsórias. Todos ali se impuseram a esse reencontro familiar para reconstruir, para se ajudarem a saírem dessa situação. Óbvio, vai depender da vontade e do esforço de cada um, mas o grupo em si se propôs e existem muitos que vão estar ali. A gente vai ver que o grupo não veio sem amparo, existe sempre um amparo, e esse amparo vai estar ali e vai estar fortalecendo, vai estar ajudando. E aí, o que é a integração perfeita entre espírito e corpo, que foi citada pelo nosso irmão Aulos aos 7 anos? De onde vem isso, né? O livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel, né? Nosso irmão nos ajuda a aprofundar nos ensinos que estão sendo oferecidos por Aulo na seguinte pergunta, 109. O período infantil é o mais importante para a tarefa mediúnica? E aí vem a resposta. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade. Se encontra nos pais
legítimos representantes do colégio familiar. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis, com a integração do espírito em seu mundo orgânico material e, atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma reencarnada terá retornado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e rescindirá nas mesmas quedas que lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. A ideia aqui, ela é muito importante. Esse período do 0 aos 7 anos é o período em que nós precisamos ali, nós que somos pais, precisamos estar ali muito conscientes da nossa obrigação de construir esse caráter, de desenvolver esse caráter, não pelas palavras, mas pelos exemplos. Nós temos que ser exemplos vivos de uma conduta reta, de uma conduta baseada no amor, baseada na paz, uma conduta que realmente possa, após os 7 anos, se confrontar com aquelas aquisições que vieram do passado. A personalidade que vem do passado, ela se somatiza à personalidade que nós construímos. E, óbvio, vai vencer, vai triunfar, ou vai ter um melhor proveito, aquela que foi mais bem cultivada, mais bem cuidada. Por isso os pais, a obrigação dos pais, o trabalho dos pais durante esse processo ser muito importante, muito importante. E daí ele dá Aulus trazer para nós essa ideia. Olha, até os 7 anos, ali todo o passado ele se encontrava obnubilado, todo ele obscurecido. Mas passado esse período, esse passado ele vem muito à tona. E esse influxo mental, esse processo hipnótico mental, esse processo de influência mental, como o termo que é utilizado no livro, ele se torna mais patente, mais forte, mais derradeiro. Se não houve uma preparação, se não houve ali uma estrutura melhor, realmente fica um pouco mais difícil de levar isso adiante. Retornando ao livro, algemado à perturbação em que se enleou, que se prendeu, supõe haver nascido com fracasso congenial, ou seja, com algum dano congênito de nascença, o que não é verdade. Não se acredita capaz de qualquer serviço nobre, crê-se derrotado antes de qualquer luta. Tudo isso é influxo mental, tudo isso é uma influência mental que ele recebe desses nossos irmãos que estão ali influenciando mentalmente nele, dizendo assim, você não é ninguém, você não tem capacidade de fazer nada, você não serve para nada, é um inútil. E ele recebe esse influxo mental e isso faz com que ele se acredite não ser capaz de fazer nada, não se crê derrotado antes de qualquer luta. É um fluxo mental que ele tem que vencer. Apraz-lhe também, tão somente a solidão, em que se nutre dos pensamentos enfermiços que lhe são arremessados ao espírito pelos antigos companheiros de viciação. E daí, esse processo dele não se achar capaz de nada. Ele recebe esse arremesso mental e acolhe. Por isso, eu voltei na pergunta 469 do Livro dos Espíritos. Se os Espíritos influenciam nossos atos e pensamentos? E a resposta, muito mais do que imagina. Que de ordinário que vocês são, eles vos dirigem. Só que na 471 pergunta, mas então como é que a gente pode não ser dirigidos por eles? Basta que a gente não queira, basta que a gente não sintonize, basta que a gente não permita. Agora, se você quer se tornar cúmplice, se você tem afinidade por esse tipo de coisa, por isso que ele apraz então somente a solidão, em que se nutre dos pensamentos enfermiços, eles são arremessados ao espírito pelos antigos companheiros de viciação. Ele precisa agora do esforço renovador,
de sair dessa situação de influência para que ele possa tomar conta da sua própria personalidade. É um processo que tem que ser feito em conjunto, não só com ele, tá? Por isso, a gente começou o estudo dizendo, ó, a casa ali vai ajudar. O processo agora ele é um enfermo do hospital e precisa de amparo. Enfim, vive em deploráveis condições patológicas do sistema nervoso, numa crise de longo curso, a caracterizar-se por estranhas perturbações da inteligência e contraturas repentinas, que o inutilizam temporariamente para o trabalho digno. As preces terminais convidavam-nos ao silêncio, ou seja, estamos terminando o trabalho junto aos irmãos na casa onde ele está sendo assistido. Fim da reunião, terminamos as preces finais. Ofereceu-se Aulus para acompanhar o rapaz doente até a casa, medida essa que Clementino aprovou satisfeito. Clementino é quem? É o coordenador espiritual, é o mentor do grupo dos trabalhos da casa. O moço parecia anestesiado, inerte, sem vontade própria. Depois de meia hora, durante a qual buscamos assisti-lo nas eventualidades da via pública, atingimos singela casinha suburbana. Ou seja, eles acompanharam o irmão e durante todo o trajeto foram ali tentando controlar as suas vibrações mentais, dando um pouco mais de paz a esse irmão. Ao chamado insistente do rapaz, simpática velhinha vem atender. Quem? A mãe, né? A mãe. Américo, meu filho, graças a Deus vejo de volta. A ternura materna vibrava inaudível naquela voz clara e reconfortante. A mãe que se propôs recebê-los no mundo como filhos e oportunizar essa redenção familiar, esse conjunto familiar. E a genitora conduziu sem delonga para a intimidade doméstica, para dentro de casa, onde um rapaz embriagado desferia palavrões. Ou seja, havia um irmão dele em casa passando pelo processo da embriaguez. Fitando-o, disse preocupada a mãe, né? Márcio, infelizmente excedeu-se de novo. E por que não reparasse a apatia do recém-chegado, o Américo, né? Ajuntou. Mas primeiro tratemos de acomodar você. Mãe é mãe, né? O moço não relutou. Deixou-se arrastar pelo carinho materno e envolveu-se nas cobertas do leito em acanhado telheiro, um abrigo bem rústico, né? Aos fundos. Ou seja, é uma casinha bem pobre, é um grupo que vive com sérias dificuldades econômicas, numa casinha bastante humilde, bastante pobre. Américo dormiu sem detença, surgindo junto de nós em desdobramento natural. Desdobramento natural, já estudamos nos capítulos anteriores, até mesmo na própria introdução, ou seja, a figurinha ao lado, ela dá uma ideia, embaixo, né, ela dá uma ideia bem precisa do que acontece. Todos nós fazemos isso quando nós dormimos, todos nós, acho que não seria bem a palavra, né? A grande maioria de nós, porque algumas pessoas ainda, por desconhecimento, né, quase que dormem junto com o corpo, e às vezes por diversos motivos, que já foi, inclusive, o objeto de estudo dos capítulos anteriores. Não nos pressentiu, porém, nem de longe, obviamente, né? Aulus, André Luiz e Hilário, eles estão em padrões vibratórios muito, muito distantes do padrão vibratório que nesse nosso irmão se encontra. O padrão vibratório desse nosso irmão é um padrão vibratório bem mais baixo, né? Então, lógico, ele nem os viu e nem os pressentiu. Ele saiu do corpo, passou por eles, mas não os nota. Registrava tão somente a perturbação mental de que se via possuído. A fixação mental, essa fixação mental, que eu tanto estou falando aqui, por que eu não estou me aprofundando tanto? Por que eu não trouxe exemplos? Por que eu não caminhei mais profundamente sobre esse aspecto? Ela é o objeto do estudo do próximo capítulo, capítulo 25. E nada melhor do que falar de um processo mental de fixação, de uma ideia fixa, do que alguém que seja de uma área médica. E vai ser o Roberto que vai falar para a gente sobre esse processo de fixação mental. Por isso que eu estou trabalhando mais com o fator obsessivo,
hipnótico obsessivo, mas eu não estou entrando nos pormenores dessa fixação. Porque além de Aulus trazer isso para nós no capítulo 25, ela vai ser o objeto do estudo do capítulo 25. Então, se eu abrisse aqui slides para estudar a fixação mental, na verdade eu estaria caminhando além daquilo que o próprio livro vai tomar este cuidado de trazer. Este capítulo 24, inclusive, ele não foi objeto de estudo do Martins Peralva. O Martins Peralva, ele deixa para estudar esse processo de fixação mental, esse processo de influência mental, tudo no capítulo 25. Ele deixa para fazer todos os comentários, inclusive ele chama a atenção àquilo que aconteceu no capítulo 24, mas no capítulo 25. Então, eu não trouxe nada do Martins Peralva no nosso estudo, porque ele preferiu, o próprio Martins Peralva preferiu trabalhar aprofundando no processo da fixação mental, no capítulo 25, após Aulus nos esclarecer com mais profundidade o que é isso, trazendo-nos mais conteúdo para a gente poder entender um pouco melhor o processo. Por isso que eu volto a dizer que eu estou... vocês perceberam que eu fico meio que circulando, às vezes, né? Porque eu estou mais detido aqui no que o próprio livro quis apresentar. Olha, é um processo obsessivo diferente, em que o obsediado ele está sofrendo uma influência mental dos obsessores. Os obsessores não o envolvem, não há nenhuma ligação fluídica, é apenas uma ligação mental como se fosse um processo hipnótico, como se fosse um pensamento dirigido, e esse pensamento dirigido revive essas circunstâncias do passado e levam a reviver os acontecimentos. A gente vai ver que o irmão aqui, ele revive aquilo que ele vive no passado e ele sente a presença desses irmãos, mas ao mesmo tempo ele não consegue se controlar, ele não consegue entender bem o que é que está se passando. É um processo todo mental. E aí ele continua. Registrávamos tão somente a perturbação mental de que se via possuído. Amedrontado, espantadíssimo, avançou para a estreita câmara a pequena distância e colocou-se ao lado de um velho paralítico choramingando. Ou seja, ele sai em desdobramento, entra num quarto que está ali avizinhado aonde ele estava, ele encontra uma pessoa ali encarnada, num leito, numa cama, e ele se coloca ali coladinho dessa pessoa e começa a choramingar. E aí, quem é essa pessoa? O pai. Pai, estou sozinho, sozinho. Quem me socorre? Tenho medo, medo. Tudo isso é relativo a essa influência mental que ele recebe. Isso gera nele esse medo, esse pavor. Ele tem um esquecimento do passado, sim, mas ele tem essas, vamos dizer assim, essas recordações, e essas recordações são revividas pela presença desses irmãos e pela influência mental que eles fazem sobre ele. É como um processo hipnótico, como ele fazia lá na região de Trevas. Só que aqui ele está enfrentando o processo, ele está vendo esse processo e ele está aprendendo com essa dor e sofrimento. Por isso nós trabalhamos com a dor e o progresso. A dor da revivência e o progresso que ele vai realizar. Essa é a ideia. O doente, que é o pai, em estado, estava acordado, estava vigilante, ou seja, estava acordado e calmo, assinalou-lhe a presença de algum modo. Ou seja, o pai estava ali na cama, paralítico, ele percebe como se o filho se aproximasse, né? O espírito se aproximasse, ele não sabe que é o filho, ele não sabe, mas ele percebe de alguma maneira que tem uma influência, porque mostrou-se no semblante dolorida expressão, como se ele estivesse ouvindo as queixas. Ele não ouve, mas ele sente. É como se ele tem alguma coisa aqui do meu lado. Eu sinto essa presença. Aulus recomendou-me a André Luiz auscultar, né? Ou seja, se aproximar, tocar a fronte pensadora do enfermo, atado ao catre limpo, e buscando sintonizar-me com ele, escutei-lhe a mente, conversando de si para consigo mesmo. E olha o que esse irmão conversava de si para si mesmo.
Ó Senhor, sinto-me cercado por espíritos inquietos. Quem estará junto de mim? Dá-me forças para compreender-te a vontade e acatar-te os desígnios. Não me abandones. Tristes são a velhice, a doença e a pobreza quando nos avizinhamos da morte. Esse é o pai dele. Esse pai foi justamente o espírito que, quando encarnado em existências no pretérito, arrastou o filho e os outros 3 filhos a desequilíbrios grandes. Olha a renovação que esse pai está fazendo agora. Percebem? Como há uma mudança. E como é que vocês acham que ele chegou nessa mudança? Ah, tem um caso. E sob a influência do rapaz, cujos pensamentos assinalava sem perceber, isso é muito claro, vimos-lo também dobrar a cabeça e chorar copiosamente. Fixando-os de maneira significativa, nosso orientador esclareceu. Esse esclarecimento é que mostra da onde esse nosso irmão, passando por tantas dificuldades, encontrou tanta fé e resignação. Resignação. E aí Aulos esclarece. Achamo-nos à frente do pai e filho. Júlio, o genitor de Américo, foi acometido faz muitos anos de paralisia das pernas, vivendo assim amarrado à cama, onde ainda se esforça pela subsistência dos seus filhos, a subsistência dos seus em trabalhos leves. Ou seja, mesmo nessas condições tão complicadas, ele ainda se esforça, ele ainda faz trabalhos, tentando levar essa família adiante, tentando proporcionar para essa família o básico, o sustento, para que ela possa continuar os seus trabalhos. Comentário de assinalando pensamentos. Afinal de contas, o nosso irmão ali, ele assinala. O que é isso, né? Segundo o Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor, capítulo 24, o pensamento é criador. Não atua somente em roda nenosa, influencia nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. O pensamento cria, isso, pensamento de vida, né? O pensamento nada mais é do que matéria vibrando acima dos 300.000 quilômetros por segundo, conforme Emmanuel nos apresenta lá em Pensamento e Vida. Ele não atua somente em roda de nós, ele influencia as pessoas. E por isso os pensamentos do filho ali, quando ele não colou no leito do pai, ele influencia o pai. E o pai sente aquela influência e faz aquela rogativa. De acordo com as nossas disposições mentais, nossas emanações serão mais ou menos intensas e amplas, sendo a vontade que determina as propriedades especiais. Então, essas serão mais ou menos amplas de acordo com a nossa vontade. Essas radiações formam em torno de nós camadas que constituem uma espécie de atmosfera fluídica, chamada de psicosfera humana. E o ambiente psíquico de uma pessoa, de maus hábitos ou hábitos salutares, será notado, sentido pelos espíritos e pelos encarnados. Esse texto é um texto meu, de conclusão própria, e que é para nos levar à reflexão. Como é que ele sentiu? Como é que o pai sentiu? Exatamente porque os pensamentos, eles criam essa atmosfera fluídica em volta de nós, e essa atmosfera, ela é sentida, tanto por encarnados como desencarnados. Sim, né? Retornando, entregue à aprovação e à solidão, né? Começou a ler e a refletir com segurança. Aprendeu a verdade da reencarnação, encontrou consolo e esperança nos ensinamentos do Espiritismo. E com isso, tem sabido marchar com resignação e fortaleza nos dias ásperos que vem atravessando. Sentindo-nos a sede de maiores informações, o instrutor prosseguiu depois de ligeira pausa. Sustentado pelo devotamento heróico da esposa, trouxe ao mundo 5 filhos, dos quais uma jovem que lhe foi abençoada irmã noutra vida terrestre. E os demais, inclusive Américo, são 4 rapazes de trato muito difícil. Bom, nós estamos sobre o nosso horário, e eu penso que seria interessante a gente deixar esse final desse nosso estudo
para a semana que vem, porque a gente tem aqui ainda bastante coisa que a gente pode comentar a respeito do que é que está se passando, e a gente pode abrir aqui para conversar um tempo sobre essa influência mental. Eu não vou poder entrar em muitos detalhes desse aspecto, porque ela vai ser tratada no capítulo 25. Mas a gente pode trabalhar no que diz respeito à mediunidade. E eu acho que isso é um importante nesse capítulo. O aspecto mediúnico do caso, né? E a gente vai voltar na semana que vem exatamente retornando desse ponto, onde nós vamos ver aqui um pai que veio aqui, que está encarnado, que está passando por sérias dificuldades. Nós vamos ver por que ele enfrenta todas essas dificuldades. Encontrou na doutrina espírita, no Consolador Prometido, esse ponto de apoio, essa rocha de esperança, né? E a resignação para vencer e levar adiante todas essas provações que não, sabe, gente, não são nem um pouquinho fáceis. A vida desses nossos irmãos aqui não é fácil. Por isso o tema é luta expiatória. Semana que vem a gente volta, a gente vai começar desse slide e vai caminhar até o final. Possivelmente a gente vai ter não vamos precisar usar o tempo todo, mas a gente abre para conversa, tudo. Mas se eu for levar até o final do capítulo não está longe, mas a gente vai extrapolar demais o horário. Eu acho que não vale a pena, a gente tem tempo, inclusive porque assim também dá mais tempo para o próprio Roberto se preparando, porque o capítulo 25 não vai ser um capítulo fácil, e eu sei que vai ter bastante comentários no capítulo 25. O capítulo 25 é um capítulo bem difícil, bem complexo. A gente vai ter bastante tempo para conversar em cima dele. Agradeço por enquanto e vou parar por aqui. Deixa eu só encerrar esse slide, stop share, e a gente abre para a gente conversar um pouco. Agora com vocês. Por favor, Francesco, pode falar. Bom, o que chama atenção aí, né, já no início, é que, como você mesmo colocou, não é um quadro obsessivo comum, né? É um quadro obsessivo, mas não é um quadro comum que a gente está acostumado a ver, né? Apesar de não estar definido como uma obsessão, né, espiritual, os espíritos estão ali à volta dele, né? São Mas obsessores. como você, a ligação é mental, né? Não é, como que se fala, espiritual, né? Mas existe o assédio. Faltam ainda subsídios para a gente poder tirar uma conclusão sobre o quadro. Ainda faltam informações, né? Mas pelo que se viu aí, são coisas que estão vindo da outra vida, né? E que agora eles vão ter que fazer um acerto, né? Tanto os pais, né, como esses espíritos que foram levados aí nesse redemoinho, né? Mas o que me parece aí de princípio, né? Eu não tenho autoridade para falar a respeito, mas é um quadro assim mais para uma psicóloga, né, no caso aí, que ainda não se manifestou, né? Mas eu acho que é uma análise a fazer por uma psicóloga, né? Porque, veja bem, ele tem problemas, né? O Américo, né? E ele tem um bloqueio aí, né? Provocado por impressões anteriores, né? E você vê que ainda é um quadro indefinido, porque a gente não tem todas as informações com relação ao pai, que deve ter sido o causador desse quadro, né? Como foi falado, mas eu acho que a gente tem que se deter por enquanto no Américo, né? Sim. Eu acho que cabe aí uma análise psicológica aí, né? Porque não tem outra saída por enquanto, né? Por enquanto. Acredito que nos desdobramentos que a gente vai assistir aí, virão as explicações, né? Mas é interessante por causa disso, é singular, né? Sim. É a primeira vez que eu vejo um negócio desse aí. Mas eu
pouco conhecimento que eu tenho, eu posso dizer que realmente é uma obsessão, né? É um quadro Sim. de obsessão, né? Eu posso lhe dizer o seguinte, já passei algumas vezes irmãos que foram atendidos e que tinham esse tipo de influência mental. Todo o processo era mental. E eu vou me atrever aqui a dar um pensamento particular meu, o que eu penso. E gostaria, inclusive, depois de ouvir os pensamentos aí, ou do Roberto, ou do Marco Antônio. Marco Antônio, eu acho que hoje não está com a gente, mas do próprio Roberto. Se eu tivesse passando por um atendimento fraterno e tivesse conversando com um irmão desse, logicamente, eu iria aconselhá-lo a fazer um tratamento na casa, óbvio, mas eu, de maneira nenhuma, iria deixar de aconselhá-lo a procurar uma ajuda de um psicólogo, de um médico, porque eu penso que esse é um caso típico em que a medicina da Terra ela tem que se associar ao tratamento espiritual que é feito na casa espírita. Eu não vou conseguir só com um tratamento espiritual demovê-lo de uma maneira fácil dessa situação. Eu penso que o uso de medicamentos, o uso de uma psicologia e de uma psiquiatria mesmo, de um médico que possa ali trazer alguns medicamentos que possam ali trazer um certo refrigério para ele, para que ele também encontre em si mediante o auxílio das pessoas do centro espírita e do próprio psicólogo, encontre forças para ele, não, eu acredito que eu consigo sair dessa situação. Porque eu não sei se vocês perceberam que o Aulus enfatizou uma coisa bem interessante, que ele acha que que não tem mais jeito, ele é um caso perdido, eu não consigo mais nada, eu não vou para frente, eu não saio dessa situação, ele não acredita mais em si próprio. E isso tudo por uma influência mental. Agora, será que nós conseguimos só no centro espírita, com o tratamento espiritual, quebrar essa sintonia? Tudo bem, nós podemos até diminuir esse influxo mental. Concordo, em gênero, número e grau. Mas ele precisa de um apoio de pessoas, de um psicólogo, de uma pessoa ali conversando, uma pessoa entendendo, uma pessoa se prontificando, estando ali ao lado dele, uma pessoa. E, óbvio, às vezes até o auxílio de alguns medicamentos que possam dar essa oportunização para ele. É o que eu penso, que não é um caso que seja... É um caso complexo, difícil, mas que dá para resolver. Mas não só com o auxílio do centro espírita. O centro é fundamental, porque a gente precisa diminuir essa influência mental. Isso não tenho dúvida nenhuma. Agora, só o centro, para mim, um caso desse não basta. Ele precisa realmente do auxílio. Por isso que a gente tem os psicólogos, né? Senão, para que psicólogo, né? Para isso a gente tem os psicólogos, para isso a gente tem os médicos psiquiatras, os médicos neurologistas, que vão ali procurar ver pontos em que eles possam atuar para minimizar um pouco dos efeitos e dar ao irmão um certo refrigério para que ele saia dessa situação. É o que eu imagino. Por isso que eu estou colocando aqui. É um pensamento meu, Eduardo. Pensaria em agir dessa maneira. Penso que seria a maneira mais prudente de agir e que poderia alcançar um objetivo. Lógico, pode haver a ajuda de todos os lados. O espiritual, o centro espírita, o psicólogo, o psiquiatra, o neurologista, ou seja, o grupo médico e mais os médicos espirituais, mais o grupo espiritual. Mas depende também de uma peça-chave, ele, vontade. Mas essa vontade também ela pode ser fortalecida, não só no âmbito espiritual, como também no âmbito psicológico. Eu acho que o psicólogo aí, nessa alavanca da vontade, ele pode agir, tem condições de trabalhar. Penso eu. Mari, você já trabalhou muito tempo como psicóloga. Me corrija, por favor, se eu estiver muito errado. Mereço correção? Vamos em frente. Eu senti que a indireta foi para mim, né? Por isso que eu levantei a mão quando o Francisco começou a falar, né?
Então, assim, eu acho que a gente tem que acabar o capítulo para poder fazer uma avaliação, né? Na verdade, o que ele tá se sentindo inferiorizado, né? Sabe, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, eu nunca vou sair dessa situação. Então, realmente, ele precisa ser alavancado, tá? Com relação à medicação, a parte médica, aí é com o Roberto, né? Mas, realmente, ele precisa ser tratado, ele precisa ser tirado dessa situação. O centro espírita realmente precisa tirar esses irmãozinhos que estão influenciando a mente dele, né? Mas é fundamental um trabalho paralelo psicológico com relação a esse complexo de inferioridade, porque ele não vai sair do lugar se ele não for tratado, tá? Só a parte espiritual não vai tirar ele dessa situação. Eu posso dar uma opinião? Com certeza, deve. É o único médico aqui Então, que me salva. Não, que é isso. Eu acho que eu concordo com você, do em gênero, número e grau. Tem casos ali que você precisa realmente dar auxílio médico, não tem jeito. Nós somos seres, não somos seres unos, né? Nós somos seres triunos. Então tem toda a parte espiritual, mas também a gente tem a parte orgânica. Muitas vezes a nossa parte orgânica está defeituosa, você tem que tratar a parte orgânica. Da mesma forma que nós precisamos da medicina, né? Sempre. Nosso corpo é muito defeituoso e assim é o nosso processador, que é o cérebro, né? Então, realmente, em alguns casos, você precisa sugerir, precisa caminhar, precisa tentar convencer a pessoa que precisa de um tratamento médico também, porque não é possível, né? Tem casos que não tem condição mesmo, né? Precisa de auxílio externo para conseguir entender, para conseguir, talvez, auxiliar todo o processo mental, que às vezes tá bem comprometido, isso aí os psicólogos são muito bons, e às vezes você precisa de remédio, e aí precisa de um psiquiatra, né? Então, sem dúvida, é necessário, né? E é fundamental, né? Nós não podemos prescindir do tratamento médico nunca, né? Nunca. Somos feitos de matéria também. Matéria, infelizmente, ela se degrada. Isso também acontece com o nosso psiquismo, né? Então, é por aí mesmo. Muito bom. Obrigado. Bom, gente, o capítulo ainda continua. E a semana que vem a gente pode terminar esse capítulo e aí abrir, como a própria Mari colocou, né? Precisa ter realmente o capítulo todo, ter tudo que é necessário, né? De informações para que a gente possa realmente fazer uma avaliação mais positiva. O que a gente conseguiu até agora é trazer informações nesse aspecto que isso é importante, né? Que a obsessão ela não precisa ser apenas todos, como a gente viu até agora, né? Por influência direta, por fluidos, ligação fluídica, por desdobramento, não. Ela pode também ser influenciada por um processo mental, uma influência mental. Então, é um ponto importante. E o Roberto ele trouxe uma coisa interessante, né? Que nós somos corpo, mente e espírito, né? E se o corpo tem problemas, a mente precisa ser tratada. Se a mente tem problemas, precisa ser tratado. E se o espírito tem problemas, precisa ser tratado. O corpo é o médico, a mente, a gente pode usar o recurso do psicólogo e o espírito, com certeza, a casa espírita está aí para isso, está aí para nos ajudar nesse trabalho. Então, o triuno aí, essa trindade, ela é muito... Trabalhando em conjunto, os resultados são sempre muito positivos, muito positivos. Alguém gostaria de trazer mais alguma coisa? Senão a gente pode partir para o encerramento hoje, né? E a gente termina na semana que vem esse capítulo. Esse capítulo vai, acho que ainda render para a gente algumas conversas. Tenho fé que a Mari vai trazer mais algumas coisas a respeito disso e vai nos ajudar a caminhar um pouco mais, porque é como o próprio Francesco falou, esse é um caso eu diria assim, dificilmente um psicólogo não
teria visto um caso desse tipo. Eu acho muito raro o psicólogo não ter visto casos muito parecidos com esse. Casos assim estranhos, que o cara já foi num monte de médico, tem problemas e tem problemas que se enquadram e que tem ali, se sente mal, se sente perseguido, se sente que não pode nada, que é um inútil, que não serve para mais nada. Isso é típico caso assim que eu não sou psicólogo, mas eu imagino que nos escritórios de psiquiatria, nas salas de psiquiatria, deve ter sempre casos muito parecidos com esse. Não devem ser incomuns isso, não. Então, acho que vale a pena a gente se debruçar um pouco mais sobre isso e aprender um pouco mais sobre isso. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Eu queria aqui, antes de passar para o encerramento, pedir para alguém fazer encerramento para a gente, pedir desculpas da minha falta de aprofundamento na área psicológica. Eu não sou muito bom nessa área. Esse capítulo para mim foi difícil, que vocês não fazem ideia da dificuldade para estudar esse capítulo, porque não é bem a minha praia, essa parte psicológica. Eu não sou assim uma pessoa que gosta muito de livros de Joana de Ângeles, porque eu sempre tive muita dificuldade com a área psicológica. Então, esse capítulo não foi um capítulo muito fácil, não, tá? Para mim fazer os slides e até para falar, porque eu não tenho muita especialização nessa área, minha área é de exatas, né? E eu falei, nossa, eu vou fazer o meu melhor, mas eu reconheço que é bem fraquinho, gente. Mas a gente faz aqui juntos, a gente vai construindo e espero que as minhas deficiências possam ser cobertas aí pela espiritualidade, inspirando a cada um, né, para que encontre ali os pontos importantes, né, e que cada um consiga se desenvolver a partir desses pontos. Peço desculpas por essa minha insuficiência nessa área. Gente, quem poderia fazer para nós o encerramento, então? Vou fazer, Edu. Vou matar a saudade. Lá, inspira profundamente. Agradece a Deus pela paz, pela luz do ambiente, pelo conhecimento. Inspiramos gratidão pela oportunidade. Com as bênçãos de Deus, nosso Criador, agradecemos ao CETRELV por mais esta oportunidade, por esse encontro de estudo, junto aos interessados, ampliando os nossos caminhos para novos passos, novos atos, novos conhecimentos e aprimoramentos de atitudes. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade e solicitamos que a paz seja e esteja em todas as criaturas. Que a tolerância e a benevolência habite em todo nós, seja em que momento for. Abençoa, Senhor, nossos lares, também os lares do planeta inteiro. Traga-nos a paz e a serenidade para o triúnio que o Roberto mencionou para esta noite. Até a semana que vem, e se for permitido, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja.